Olá, pessoal do terceiro ano. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de biotecnologia. Na aula passada, nós já tínhamos falado de alguns assuntos que são abordados, né, no conteúdo de biotecnologia, no Enem. E hoje nós vamos continuar com outros três assuntos. Não dá para ver todos os conteúdos de biotecnologia durante esse bimestre, mas a gente tenta ver os que mais vão cair no Enem, né? Assim, a gente tenta, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai falar é sobre o Projeto Genoma Humano. O Projeto Genoma, ele foi feito com a intenção de sequenciar o genoma humano. Ele demorou 13 anos, né, para que conseguissem fazer isso, e ele foi finalizado em 2003. Na época, os cientistas conseguiram identificar 3 bilhões de bases nitrogenadas, né? E a sequência, então, vocês lembram daquelas bases adenina, timina, guanina e citosina? Então, eles conseguiram saber exatamente a sequência dessas bases e conseguiram descobrir que nós tínhamos aproximadamente 20 a 25 mil genes. E onde esses genes estavam localizados nos cromossomos. Então, nós temos aqui uma representação dos nossos cromossomos, né? Do 1 até o 22. Lembra que são pares, então são pares, né? 22, 44, mais 2 cromossomos sexuais. Aqui no caso é um homem, porque é XY. Então, aí a gente consegue ver essa representação desses cromossomos, tá? O teste de DNA. Sim, então voltando aqui, qual é a importância do projeto Genoma Humano? A importância dele é porque eu sabendo a sequência das bases nitrogenadas, eu sabendo quais são os genes, onde eles estão, qual é a função desses genes, fica mais fácil para tratar doenças, para fazer exames. Então, foi a partir daí, do sequenciamento desse genoma humano, houve uma grande mudança na área de biotecnologia, porque várias outras coisas puderam ser feitas a partir daí. E existe um banco de genes em que não só o genoma humano foi sequenciado, mas o genoma de outros seres vivos, de fungos, de plantas, outros animais, bactérias, vírus. E a partir daí, os cientistas conseguem fazer vários estudos e vários trabalhos com esse sequenciamento. O teste de DNA, que é um outro conteúdo que a gente vê também na biotecnologia, assim, a maioria das pessoas acha que ele só é utilizado para fazer o teste de paternidade, mas não é verdade. O teste de DNA, ele é feito para desvendar crimes. Então, por exemplo, se num crime, numa cena de crime, eu tenho uma determinada amostra biológica e eu tenho suspeitos, eu posso saber qual foi a pessoa que, se eu tiver a amostra, né, desse suspeito, eu posso saber quem cometeu o crime. Pode ser feito também para saber determinadas doenças. Então, um casal quer ter filhos, mas que ele já tem determinada doença genética na família, eles podem fazer um teste para saber qual a possibilidade dessa criança ter esse filho. Então, o teste de DNA ele é utilizado para várias outras coisas. Ele é feito a partir de material biológico, que pode ser a saliva, sangue ou fio de cabelo. A saliva, lembrando que o teste de DNA, ele é feito, como o nome já diz, a partir de uma amostra de DNA. O DNA nas nossas células, no nosso organismo, está dentro das células, dentro do núcleo das células. Então, quando eu pego aqui a saliva, eu tenho a amostra do tecido mucoso, né, da nossa boca, que fica aqui também, e quando eu pego o sangue, eu também tenho células que possuem o material genético. No nosso sangue, as nossas hemácias, elas são anucleadas, ou seja, elas não têm material genético, mas as células de defesa, elas possuem material genético, né, os glóbulos brancos, e a partir daí é possível fazer esse teste de DNA. O fio de cabelo, ele só é feito, o teste de DNA, se eu pego essa amostra do fio de cabelo a partir da raiz, porque na extensão do fio não tem células. O nosso fio de cabelo ele é feito a partir de proteínas, então não tem células nessa extensão do fio. Eu preciso ter uma célula para fazer esse exame. Aqui tem um exemplo de como é feito, tem uma representação, no caso. Então, assim, primeiro eu preciso da amostra. Então, eu vou pegar aquela amostra, ou saliva, ou sangue, ou fio de cabelo, e eu preciso tirar essa amostra
eu preciso tirar o material genético que está dentro dessa amostra, dentro dessa célula. Então, eu vou fazer um processamento para que esse material genético que está dentro da célula seja exposto, né? Saia. Aí, aqui eu vou fazer o seguinte: é feito um gel, que a gente chama de gel de agarose, que esse gel lembra uma gelatina, tá? Então, nesse gel, eu vou fazer esses buraquinhos aqui, essas cavidades, e aqui dentro eu vou colocar a minha amostra. Esse aparelho aqui tem uma corrente elétrica, então, à medida que eu coloco a minha amostra aqui, eu ligo esse aparelho, a corrente elétrica vai passando, e o gene que tem a maior quantidade de bases nitrogenadas, ou seja, o que é maior, ele vai ficando preso aqui em cima. Esse gel vai funcionar como se fosse uma rede, uma peneira, que o que for maior vai ficando preso mais rápido e o que for menor vai conseguir até o final do gel. Então, aqui no final, eu vou ter os genes que têm uma sequência menor de bases nitrogenadas. Aqui é a que a gente chama da imagem da banda do gel, né? E esses tracinhos brancos são as representações, é onde o gene, né, ficou preso ali e é feita uma comparação. Então, vamos ver aqui como, já lá na frente, nós vamos ter questões que vão mostrar como é que é utilizado isso aí. Outro assunto que a gente vai abordar são as vacinas. Então, as vacinas, elas são feitas, né, a partir de uma tecnologia, uma biotecnologia, a partir de um antígeno. O que é um antígeno? Ou um vírus ou uma bactéria que eu quero produzir aquela vacina. Então, eu vou pegar ou um pedaço desse vírus ou dessa bactéria, ou ele todo, e vou fazer essa vacina. A vacina, ela vai ajudar o meu organismo a produzir anticorpos contra aquele antígeno. Como eu já disse, eles têm um antígeno, né? E outras substâncias que são colocadas para poder ajudar essa vacina quando ela entra no organismo. Então, elas podem ser feitas de três formas: ou eu faço do vírus ou a bactéria todo, ou eu faço de partes, né, da parte externa aqui do vírus ou da bactéria, ou eu faço do material genético, do DNA ou do RNA, dependendo do que eu estou trabalhando. Os cientistas, eles vão escolher uma dessas técnicas aqui, dependendo do tipo de vírus ou do tipo de bactéria que eles sabem, né, que eles já conhecem, eles sabem qual é o melhor para fazer a vacina. Quando eu uso o vírus ou a bactéria toda, eu não vou usar ele vivo, porque se eu inocular ele totalmente vivo, né, totalmente saudável, vamos dizer assim, dentro do corpo da pessoa, ela vai ficar doente. Ele é feito com o vírus ou a bactéria morto ou atenuado. O que é o atenuado? É quase morto, mas é quase morto de um jeito que ele não tem como se recuperar e causar doença. Então, a pessoa vai tomar essa vacina vai fazer efeito e ela vai produzir anticorpos. Quando ela entrar em contato de novo com aquela doença, ela já tem aqueles anticorpos, os anticorpos vão conseguir combater o antígeno, o vírus ou a bactéria, antes que ela fique doente novamente. Aqui tem alguns exemplos das vacinas, né, de que a gente está utilizando agora contra a Covid, e como ela foi feita. Então, aqui nós temos vacinas que foram feitas ou do vírus inativado, ou do vetor viral, ou de uma subunidade, ou seja, um pedaço, ou abordagem genética, ou do material genético, tá? Por que que essa vacina de Covid, ela conseguiu ser feita tão rápido? Primeiro, porque os cientistas eles já têm certo conhecimento sobre vacinas, né, que já faz muitos anos que as vacinas são produzidas. Segundo, que era uma vacina que precisava ser feita com urgência para o mundo inteiro. Então, as pesquisas foram totalmente voltadas para isso, por isso que ela foi feita tão rápido, tá? E por que que tem formas diferentes? Porque aí cada cientista vai achar que uma maneira vai ser melhor do que a outra, vai ser mais eficaz do que a outra. Então, por isso que existem métodos diferentes de se fazer a vacina. A diferença entre soro e vacina. O soro eu vou utilizar quando é uma coisa rápida, quando não dá tempo eu esperar a produção de anticorpos, tá? Então, no caso de picada de aranha, ou de cobra, ou a toxina de alguma bactéria, ou de rejeição de órgãos transplantados, que precisa ser urgente, porque senão a pessoa vai morrer, eu uso soro. O soro é a imunização passiva. Por que que a gente diz isso? A imunização passiva é quando o meu organismo não vai entrar em ação para produzir os anticorpos. Ele já vai receber os anticorpos prontos,
certo? É um tratamento rápido. Na vacina, o meu organismo ele é estimulado a produzir esses anticorpos. É uma imunização ativa, ou seja, é o meu organismo que vai ser ativado para produzir aqueles anticorpos. Então, a vacina ela é uma proteção, uma prevenção. E ela pode ser usada tanto em doenças que são causadas por vírus ou por bactérias. Como é que o soro é feito? O soro, eu vou injetar em um animal, normalmente um animal de grande porte, que é um cavalo, quantidades pequenas daquele veneno ou daquela substância que eu quero produzir anticorpos. Esse animal vai produzir os anticorpos, eu retiro uma parte do sangue dele, não toda, separo esses anticorpos e produzo, seleciono o que é eficaz e produzo o soro, tá? Então, vamos aqui a alguns exemplos de questões que são abordadas sobre esses conteúdos. Primeira questão, a gente vai falar sobre soro e vacina. O soro e a vacina são substâncias que agem como imunizadores do organismo. A respeito desses produtos, marque a alternativa incorreta. Então, aí é bom que vocês prestem atenção que a questão está pedindo a resposta incorreta, para vocês não verem o primeiro item correto e já marcar. O soro é responsável por uma imunização passiva. Correto. Quem tem imunização ativa é a vacina. B, as vacinas estimulam o corpo a produzir anticorpos contra determinado antígeno. Correto também. C, as vacinas são produzidas injetando-se o antígeno em um animal que passará a produzir anticorpos. Os anticorpos são posteriormente processados e podem ser usados em humanos. É o item errado. Isso aí acontece com o soro, tá? Então, o item que você marcaria nessa questão é o item C. Segunda questão. Considerem o fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos. Então, tem uma árvore aí que vai ser representada pela letra M, que ela produz frutos. E outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras de pólen. Aí é bom lembrar que o pólen é o gameta masculino da planta. É como se fosse o espermatozoide, certo? Que vai entrar na flor, a flor vai ter a parte feminina e a partir dali vai produzir uma semente que vai ser envolta por um fruto. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Então, é bom, aí na questão, não existe a possibilidade da própria flor ter sido autopolinizada, que é isso, é quando a flor ela tem o gameta masculino e o gameta feminino ao mesmo tempo. Então, aí já foi excluído da questão. E nós temos 5 possibilidades de doadores, né? Doador de pólen 1, doador de pólen 2, 3, 4 e 5. Os genótipos da matriz da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise de 2 locos, loco A e loco B, de marcadores de DNA conforme a figura. Então, vamos aqui. A figura eu tenho o esquema 1 e o esquema 2, que tem o loco A, o alelo 1, 2, 3 e 4, e o loco B do alelo 2, 3 e 4. Então, lembra lá que nos alelos nós temos os locos, né? Ou seja, o local onde aquele alelo está que vai formar o gene. Então, a gente aí tem que fazer uma comparação, certo? Esse M representa a planta que tem o fruto, esse S1, a semente, tá? E esse doador de pólen 1, 2, 3, 4 e 5 são os possíveis doadores. Aqui, se a gente fosse fazer uma comparação, é como se eu quisesse saber, como se estivesse sendo feito um teste de paternidade, vamos dizer assim, tá? Então, o que ele quer saber? A progênie S1 recebeu pólen de qual doadora? Então, aqui eu tenho que fazer uma comparação. Eu tenho o S1, tá? Cada bandinha dessa aqui, esse alelo vai representando um gene. Um gene. Então, eu tenho aqui, ó, MS1. Esse alelo 1, o S1 recebeu de M, tá? Esse alelo 2, S1, tá aqui pintadinho de preto e não tá no M. Então, eu tenho que procurar de quem que ele recebeu. Ó. Não pode ter sido do 1, porque 1 não tem. Pode ter sido do 2, não pode ter sido do 3, não pode ter sido do 4 e pode ter sido do 5, porque tá igual aqui. Esse terceiro alelo não tá pintadinho de preto, né? E o M tá. Então, não foi do M que ele recebeu. Então, a gente vai ver aqui, onde é que tá branco também? Não é 1, não é no 2, é no 3 e no 5. Então, aqui nesse, eu já descartei o doador 1, 2 e 4. Eu fico agora com 3 e 5 para tirar a dúvida. No segundo, a gente vai ver aqui, ó, eu tenho no loco B o alelo 1 é branco
para o S, o alelo 2 é branco também, o alelo 3 está pintado de preto, o alelo 4 também, perdão, não está pintado, e o alelo 5 também não. Então, vamos aqui. O S1 é branco, ele pode ter recebido de M, ok. O 2 também está branco e no M também. Aí no 3 está preto aqui e no M também. E no 4 está branco, aí eu vou ver. No M, né? Eu tenho que comparar. Se aqui o M está preto e o S1 está branco, eu tenho que ver quem que está branco também. Ó. Lembra que eu já descartei o 1, 2, o 4 e o 5. Então, eu vou comparar só o 3, que ele também está branco, e o 5 também. No 5, aqui, tá branco e branco. Então, eu tenho que ver quem é que tá também, ó, do S1. O 1 eu já descartei lá em cima. Então, o 3, se ele tá pintado aqui de preto, ele já não pode ter sido doador desse. Então, o que tá compatível com tudo aqui é o doador 5, tá? Então, a resposta aqui da questão seria o doador número 5, fazendo essa comparação, certo, pessoal? Então, o item correto é o item E. Muito obrigada, espero que vocês tenham compreendido. Lembrando que nós vamos ter o nosso momento de interação, né, na próxima semana. Então, se por acaso tiver alguma dúvida que surgiu, vocês podem lá interagir com esse momento que a gente vai ter na quarta-feira para tentar solucionar essa questão de vocês, essa dúvida. Tá bom? Obrigada, até a próxima aula.